Isaías, capítulo 60, versículo 6. Diz assim a palavra do Senhor: a multidão de camelos te cobrirá, os dromedários de Midian e de Efa, todos virão de Sabá, trarão ouro e incenso e publicarão os louvores do Senhor. Amém? Querido Jesus, que esta palavra seja unicamente para o teu louvor. Que assim seja. Pode se assentar. Glória a Deus. Muito bem, meus amados. Hoje eu não vou estar falando a respeito de Papai Noel, árvore de Natal, nada disso. Eu já falei aqui várias e várias vezes que isso não é atitude de cristão, que nós não devemos celebrar o Natal dessa forma. Então hoje eu não vou estar falando nesse sentido do Natal. Mas eu quero lembrá-los de que sempre quando a gente deseja, dar votos de Natal para alguém, geralmente a frase que se usa é que o Senhor Jesus venha nascer no teu coração. E eu pergunto assim: Jesus já nasceu no teu coração? Então essa pergunta pode ser um pouco boba, pode ser um pouco, talvez você diga, o tipo da pastora, é claro, se eu estou aqui na igreja é porque Jesus já nasceu no meu coração. Mas para Jesus nascer no nosso coração, todos os dias, não é só na comemoração do Natal. Nós precisamos viver de forma diferente do que o mundo vive. Então, por isso, eu quero te transmitir hoje talvez uma mensagem de Natal um pouquinho diferente, que você nunca tenha ouvido falar sobre isso. Ou se ouviu, tem algumas mensagens, poucas, mas tem algumas mensagens na internet que falam sobre esse assunto. Alguns pastores que pregaram sobre esse mesmo assunto que eu vou pregar hoje. Que eu quero trazer ao teu conhecimento. Vocês estão vendo lá, um animal chamado camelo. E esse animal, quem sabe você diga, o que tem a ver, pastora, com o Natal, com o nascimento de Jesus? O que tem a ver um camelo? Mas esse animal, camelo, ele nos dá muitas lições de vida. E ele esteve presente na história, no contexto do nascimento do Senhor Jesus. Porque nós sabemos que o Senhor Jesus nasceu numa estrebaria e tiveram os pastores no campo, os anjos cantando. Então os anjos estavam celebrando o Natal e por isso nós devemos celebrar também, mesmo que não seja na data certa, mas nós estamos celebrando o nascimento de Jesus. Porque hoje o mundo faz de tudo, eu falei aqui na terça-feira, hoje o mundo faz de tudo para tirar Jesus de todos os lugares públicos, Eu falei aqui na terça-feira que nos Estados Unidos e agora também no Reino Unido não se pode mais dizer Feliz Natal, porque é um preconceito para as pessoas que têm outras religiões e não creem em Jesus. Então estão fazendo de tudo para tirar Jesus da história, para tirar Jesus da vida das pessoas. Mas nós temos que celebrar. E alguns dizem assim, mas na Bíblia não fala que nós temos que celebrar o Natal. Claro que fala, os anjos celebraram. Eles apareceram para os pastores e começaram a cantar e a dizer glória a Deus nas alturas.
e aos homens na terra quem Ele quer bem. Então era uma celebração, estavam festejando porque Jesus tinha nascido. Então nós devemos celebrar também, não da forma do mundo, com Papai Noel, com a árvore de Natal, mas da forma correta, lembrar que Jesus nasceu, porque se Ele não tivesse nascido, Ele não poderia morrer por nós para nos salvar. Amém? Amém? Então veja só, e nesse contexto então do nascimento do Senhor, além dos pastores, além dos anjos, teve também outros personagens que foram os reis magos, que por indução a gente diz três reis magos, mas isso sim a Bíblia não nos informa quantos eram, poderiam ter sido mais. Por que a gente diz 3? Porque os presentes que eles deram para Jesus foram 3, ouro, incenso e mirra. Então se calcula que eram 3 reis. E esses reis, por serem do Oriente, provavelmente eles vieram, eu digo, ao encontro de Jesus, montados em camelos. E então eu quero te falar um pouquinho hoje sobre esses camelos. E um detalhe importante, irmãos, as pessoas acham que os reis magos, então, por que chamado de magos? Porque eles eram estudiosos, eles eram os conhecedores da ciência da época. Então as pessoas acham que eles chegaram na manjedoura e entregaram ali os presentes para José e Maria para ofertar a Jesus. Não, eles chegaram, quando eles se encontraram com José, Maria e Jesus, Jesus já tinha 2 anos de idade. Então não foi no nascimento. Eles ficaram todo esse período procurando Jesus, para saber onde Jesus tinha nascido. Mas eles foram, e provavelmente, você pode dizer, mas pastora, você sabe se eles foram montados em camelos? Provavelmente sim, eu não estava lá, então eu não posso te afirmar 100%. Mas o que tudo indica e a história conta é que foram em camelos. Então veja só, esses animaizinhos que vocês estão vendo ali, eles fizeram parte então, da história do nascimento de Jesus, porque eles levaram esses reis, então, toda aquela viagem que eles fizeram procurando o menino Jesus. E esses animais, então, eles nos ensinam algumas coisas que nós podemos e devemos colocar em prática na nossa vida todos os dias. A primeira delas, eu vou falar bastante desse animal, tá, irmãos? O camelo. As qualidades do camelo. Você com certeza sabe, eu não sei se você já teve a oportunidade de ver um camelo de perto, mas ele é um animal grande, né? Estranho muitas vezes para a gente, porque não é um animal que a gente fica vendo todos os dias. Mas esse animal, ele tem uma qualidade que ele, em 10 minutos, ele bebe aproximadamente 120 litros de água. É o aproximado, né? E ele pode ficar até 3 semanas sem tomar água. Os irmãos, desculpem, que eu acho que estavam fazendo fogo em algum lugar aí. E eu sou alérgica, então eu já começo a tossir se eu sinto a fumaça, né? Então, irmãos, esses animais, se eles não fizerem muito esforço, eles ficam até 3 semanas. Sem precisar tomar água. Mas se for necessário, eles ficam muito mais tempo. Então eles têm essa qualidade. Eles possuem um reservatório no próprio corpo, né? Que eles tomam a água e a água fica ali pelas qualidades que Deus deu para que eles pudessem viver no deserto. Então esse animal, o camelo, ele vive no deserto. E no deserto se tem muita necessidade de água. E eu quero fazer essa comparação aqui com o camelo e com a nossa vida, conosco.
Aqui o deserto, para nós, é comparado ao mundo. O mundo, para nós, é um deserto. E nós só vamos conseguir atravessar esse deserto se nós tivermos um reservatório de água em nós mesmos. Se nós pudermos nos encher de água, para que nós possamos atravessar esse deserto. O deserto tem dificuldades muito sérias, muito grandes. E precisa de água, porque senão desidrata e morre rapidamente. Então, o que nós podemos entender na vida espiritual trazendo isso para nós? O mundo como deserto e nós precisando de água. Quem é a nossa água viva? Jesus. Jesus é a água viva. Então, para nós atravessarmos esse deserto que se chama mundo, que é tão terrível, que tem tanto problema, que tem tanta dificuldade. Hoje mesmo, a gente vê o que está acontecendo no mundo, guerras, rumores de guerras, no nosso próprio país, acontecendo coisas que nos entristecem, que nos causam preocupações. Então isso é um deserto, é a dificuldade. E nós precisamos estar assim como o camelo, com uma água guardada dentro de nós. E essa água só vem para nós se nós tivermos intimidade com Jesus. Intimidade com o Espírito Santo. Sem o Espírito Santo e sem a água que é Jesus, nós não vamos chegar do outro lado. Ou seja, nós não vamos conseguir passar pelo mundo e lá no final ter vitória e chegar no céu. Porque se nós não tivermos água, nós morreremos no meio do caminho. Às vezes não chegamos nem no meio do deserto, nem no meio do caminho, e já morremos. Por quê? De sede, desidratado. E no sentido espiritual é a mesma coisa. Então, quantas são as vezes que as pessoas querem vencer, que as pessoas querem ter prosperidade em tudo que fazem, mas não tem prosperidade na vida espiritual, ou seja, não se aproximam de Deus, não tem água viva, não tem como ficar de pé no meio do calor que é o mundo. Quando eu digo calor aqui, me referindo ao deserto, são as dificuldades que nós enfrentamos na vida. Amém, irmãos? Então nós precisamos da água viva, que é Jesus. Vamos ler João 7. Tem como tirar um pouquinho, Felipe, para pôr? Depois você pode pôr de novo. João 7, do 3 ao 7. Desculpe, Felipe, 37. Aí. Ora, no seu último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou, dizendo: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior correrão rios de água viva. Então a água que nós precisamos, irmãos, para atravessar esse deserto é Jesus. E o camelo nos ensina isso. Quando ele toma muita água, ele está guardando no organismo dele essa água para que quando ele estiver no meio do deserto e não tiver água para beber, ele possa se manter vivo. Então, quantas são as vezes que você diz assim: a vida é difícil, está difícil.
Se você não tiver essa água viva, nem você nem eu, nós não vamos conseguir atravessar o deserto. Ficou entendido isso? Amém? Então esse é o primeiro exemplo que o camelo nos dá. Sem água viva nós não vamos chegar no céu. Sem água viva nós não vamos conseguir atravessar o mundo que é o deserto espiritual. Ainda tem João 4:10. João 4:10 nos diz assim: respondeu-lhe Jesus: se tivesses conhecido o dom de Deus e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe terias pedido e ele te daria dado água viva. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com que tirá-la e o poço é fundo. Donde, pois, tem essa água viva? És tu, porventura, maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço do qual também ele mesmo bebeu, e os filhos e o seu gado? Replicou-lhe Jesus: todo o que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que jorre para a vida eterna. Então aqui nós vimos 2 versículos que nos falam que Jesus é essa água. É a única água que pode nos sustentar. É a única água que pode nos ajudar a atravessar o deserto. Então por isso eu pergunto de novo para você: Jesus já nasceu no teu coração? Hoje é Natal, nascimento de Jesus. Mas Jesus já nasceu no teu coração, meu irmão? Mesmo você conhecendo a história, comemorando o Natal, frequentando a igreja, frequentando os cultos, isso não significa que Jesus tenha nascido no teu coração. Ele só vai nascer no teu coração quando você realmente praticar aquilo que ele fala. Então ele está dizendo: aquele que beber da água viva que eu dou, nunca mais terá sede. Por maior que seja o calor do deserto, ou seja, por maior que seja as dificuldades que você venha passar na tua vida, se você tiver a água viva que é Jesus, você vai aguentar. Você vai suportar. Mas se não tiver, você não chega na metade. Porque ninguém suporta ficar sem água no seu organismo. E o organismo aqui está representando o Espírito. Se você não tem o Espírito Santo, se você não tem a água viva que é Jesus, você vai morrer de sede no Espírito. Ou seja, você pode continuar vivo, caminhando, se alimentando, trabalhando, mas o teu Espírito vai estar morto. Por quê? Morreu de sede, porque não conheceu a água viva. Então essa é a primeira coisa que o camelo nos ensina. Tome muita água. Mas eu não estou falando dessa água. Se você tomar essa água aqui, você também vai ser muito abençoado, porque nos faz muito bem. Mas tome muita água de Jesus. O que é isso? Se aproxime do Senhor, leia a palavra, ore, jejue, busque o Senhor. Sem a água viva, nós não vamos atravessar o deserto. Amém? Outra coisa que o camelo nos ensina é que ele, mesmo na tempestade, ele consegue enxergar. Veja só, no deserto acontecem as tempestades de areia. E a tempestade de areia, quando acontece, tampa tudo. Não se consegue enxergar 1 centímetro na frente, porque cobre tudo de areia. Mas o camelo tem essa qualidade. Ele já foi feito por Deus para morar no deserto,
para viver no deserto. E o Senhor nos ensina como que nós devemos agir, então, para atravessar esse deserto que é o mundo. Então, o mundo traz muita tempestade para nós. O mundo traz muita dificuldade. Mas nós temos que enxergar, mesmo na tempestade. O camelo, ele tem 3 membranas nos olhos, que servem assim como se fosse um óculos para ele, que mesmo com toda aquela areia vindo em direção, a última das membranas, ela limpa a visão dele e ele consegue enxergar normalmente. E essa visão é o que o Espírito Santo nos dá. Mesmo que nós, às vezes, falamos assim, não sei o que fazer, não sei como agir, o que eu vou fazer daqui para frente, como é que eu devo falar, como é que eu devo agir, o que é que eu devo mudar na minha vida, eu não sei o que fazer. Se você primeiro tiver aquele reservatório de água, que é o Espírito Santo, e daí você ter essa qualidade de visão, você vai saber sempre o que é que você deve fazer. Porque assim como o camelo enxerga mesmo na pior tempestade de areia, o Espírito Santo nos dá visão na pior tempestade que nós possamos passar. Então o Espírito Santo abre os nossos olhos. Ele limpa a nossa visão. Assim como o camelo tem essa membrana, né? Ele tem 3 e essa última limpa a visão dele, o Espírito Santo faz isso por nós. Então quanto mais você se aproximar dele, mais visão clara você vai ter. Veja só, às vezes, quando falta luz, né? Mesmo que a gente conheça toda a nossa casa, você conhece ali todos os cantinhos da tua casa, todos os cômodos da tua casa, mas se faltou luz, e você ou pegar o celular com a lanterna, ou acender uma vela, sei lá, alguma coisa assim, você vai se bater em alguma coisa. É ou não é? Por mais que você conheça, você acaba batendo numa mesa, você acaba batendo o pé numa cadeira, alguma coisa você vai bater. Por quê? Porque está escuro. É a tempestade da vida. Então, muitas vezes é assim no mundo espiritual. Você não está enxergando, você não está sabendo o que fazer, você diz, eu não sei para que lado que eu vou, eu não sei que reação tomar, eu não sei o que é que eu vou fazer. Por quê? Porque aquela tempestade ali está te encobrindo a visão, então está faltando luz. Está faltando a luz. Mas quando você tem o Espírito Santo, ele te dá a direção. Por quê? Porque Jesus é a luz do mundo. Jesus é a luz do mundo. Então, mesmo que você esteja em trevas, no sentido de escuridão física, que você não sabe que atitude tomar na tua vida, mas se você buscar Jesus todos os dias, deixar Jesus nascer no teu coração todos os dias, e que não seja simplesmente uma frase usada uma vez no ano, no Natal, você vai ter uma direção. Você vai saber para onde ir. Pode estar daí tudo escuro ao teu redor, mas se você tem Jesus, você tem a luz da vida. Então, tendo a luz da vida, você não vai se perder nas trevas. Amém? Olha só, vamos ler então aqui, João 8:12. Nós temos sempre que saber, irmãos, para onde que nós estamos indo. João 8:12 diz assim: então Jesus tornou a falar-lhes dizendo, eu sou a luz do mundo, quem me segue de modo algum andará em trevas, mas terá a luz da vida. E para que Jesus nasceu então? Para que nós comemoramos o Natal? Porque Ele nasceu para nos dar vida.
Mas ele não nasceu apenas para dizer para o mundo, oi, estou aqui. Não, ele quer que você deixe ele nascer dentro do teu coração, todo dia. Ah, pastora, mas hoje não, né? Você pode falar em algum outro dia, hoje não é Natal, hoje é um dia comum. Não importa, Jesus tem que nascer no teu coração nesses dias comuns também. Porque senão você vai estar em trevas. Então quem tem Jesus não anda em trevas. Pode ser a pior tempestade. Quem aqui que nunca enfrentou uma luta? Quem aqui que nunca passou por uma dificuldade que você talvez tenha dito, não sei o que fazer? Mas se nós temos Jesus, você pode até dizer, eu não sei o que fazer. Mas daí rapidinho você corre para o Senhor e diz, me oriente, Jesus. E no mesmo instante Ele vai te dar luz. Ele vai te mostrar o que fazer. Ele vai te dizer, espere ou faça isso. Alguma resposta Ele vai te dar. Ele nunca nos deixa sem direção. Por quê? Porque Ele não nos deixa ficar batendo na escuridão, nos machucando porque estamos no escuro. Ele é a luz que nos ilumina. Então, de novo eu pergunto, Jesus já nasceu no teu coração? Irmãos, Jesus nascer no nosso coração não é só no momento da conversão, é todo instante. Pedro andava com Jesus todos os dias e chegou um momento que Jesus disse assim para Pedro, Pedro, quando você se converter, apacenta as minhas ovelhas, cuide dos teus irmãos. Então Pedro não tinha se convertido ainda, se morava praticamente junto com Jesus? Não significa isso, significa que todos os dias nós temos que estar mudando os nossos erros, mudando as nossas falhas. Então, todos os dias nós precisamos deixar Jesus nascer no nosso coração. Que não seja só hoje, irmãos. Que não seja só hoje. E mesmo assim, eu não sei se vocês perceberam, antes de ir para outra qualidade do camelo, mas não sei se vocês tiveram esse pensamento de que esse ano, mesmo no mundo, mesmo no comércio, mesmo no chamado Papai Noel, o Natal não foi muito comemorado. Vocês perceberam isso? Os outros anos parece que tinha assim uma beleza, parece que tinha assim uma coisa que fazia com que o povo se alegrasse. Esse ano não teve isso. Ah, pastora, é pelas dificuldades que o país está passando? Também. Mas não é só por isso. É porque as pessoas não estão permitindo que Jesus viva no coração delas todos os dias. Como eu falei antes, estão fazendo de tudo para tirar o nome Jesus dos lugares públicos, das escolas, de tudo, enfim, que tem que... por exemplo, num departamento público, uma prefeitura, alguma coisa assim. Que bom é que ainda tem lá um símbolo religioso. Porque muitas já não tem. Estão fazendo de tudo. Aqui a nossa eu não sei se tem ou não, porque eu nunca vou ali. Espero que tenha. Mas eu nunca... desculpe, as pessoas estão fazendo de tudo para retirar de vez a lembrança do nome de Jesus. E esse ano eu já pude observar isso. Eles estão conseguindo, mas nós não podemos deixar que isso aconteça no nosso coração. Amém? Nós, irmãos, como cristãos, nós temos que levar sempre a mensagem de Jesus. Nós não frequentamos uma igreja para ser um clube social. Nós frequentamos uma igreja para falar de Jesus, o Salvador. Então nunca vamos permitir que eles consigam tirar o nome Jesus, a presença Jesus da nossa vida. Tenha Jesus vivo dentro do teu coração. Mesmo que as coisas estejam estranhas, mas Jesus tem que estar vivo dentro de nós. Amém? Então mantenha isso dentro de você. Eu sou cristão, falo de Jesus. Glória a Deus, você pode dar um glória a Deus?
Você ama Jesus? Você fala de Jesus? Você já deixou Jesus nascer dentro do teu coração? Amém? A pergunta que eu fiz aqui há uns meses atrás. Se nós perguntarmos assim, quem está feliz com Jesus? Todos vão levantar a mão. Não é verdade? Porque Jesus não nos decepciona, então nós levantamos a mão. Estou feliz com Jesus. Mas daí eu mudei um pouquinho a pergunta. Jesus está feliz com você? Será que Jesus está feliz conosco, irmãos, do jeito que nós estamos vivendo? Como tem sido a tua vida? Ele está vivo dentro do teu coração? Ou ele já se tornou como se tornou para o mundo? Uma história, só uma história passada. Nós não podemos tirar Jesus, nós não podemos matar Jesus. Jesus está vivo e vai estar para todo sempre. Então mantenha Jesus vivo dentro do teu coração e mesmo nas piores tempestades. Siga o exemplo do bichinho lá, o camelo. Se você tem Jesus, Ele limpa os teus olhos, Ele te dá visão espiritual, para que você possa saber para onde ir e como ir. Nós sabemos para onde estamos indo. Nós estamos indo para o céu. Amém? Você está indo para o céu? Então nós temos visão. Então nós sabemos que nós temos uma direção a seguir. Por quê? Porque Jesus é luz. Jesus é luz. E Ele falou que nós também temos que ser luz. Então se você tem o Espírito Santo, se você tem Jesus, você sabe para onde você está indo. Pode surgir lutas, pode surgir dificuldades, pode surgir pecados no meio do caminho. Ah, pastor, eu fiz uma coisa muito errada, eu pequei, eu fiz o que não devia de fazer. O que eu faço agora? Se arrepende, pede perdão. Jesus não veio para condenar, Ele veio para salvar. Vai chegar o dia em que Ele vai condenar, que Ele vai vir daí para julgar, que é na sua segunda vinda. Mas no seu nascimento Ele veio para salvar. Eu pequei, pastora, estou envergonhado. Que bom, então se arrependa que Jesus te salva. Ah, pastora, eu fiz tanta coisa errada nesse ano. E agora, o que é que eu faço? Basta se arrepender. Mas vão ficar falando de mim. Importa o que falem, o que importa é o que Deus sabe de você. Amém? Ninguém vive sem ter pecado. Então confie no Senhor o teu caminho. Entregue o teu caminho ao Senhor. Confia nele e o mais Ele fará. Ele vai te dar visão. Ele vai te fazer enxergar por mais escura que esteja a noite. Ele nasceu para isso. Amém? Outra qualidade do camelo. O camelo, ele suporta os dois extremos do deserto. O calor, que é enorme durante o dia, e o frio à noite. No deserto é um calorão de dia, e à noite é muito frio. Mas o camelo tem condições de suportar essas duas temperaturas, esses dois extremos. E o que significa isso? Que o Senhor Jesus nos dá condições assim também. Nós temos condições, irmãos, de enfrentar as lutas e as dificuldades e nos sentir assim, na presença de Deus, é claro, eu falo isso não por nós mesmos, mas nos sentir vitoriosos, porque estamos vencendo o mal, estamos vencendo o diabo. Então você vai ter aqueles dias que você vai dizer, glória a Deus, estou firme com Jesus. O calor. Mas vai ter aquele dia na tua fé que você vai estar assim, ó, frio, desanimado, pensativo. Será que adianta eu continuar indo na igreja? Será que adianta eu continuar servindo a Jesus? Então esses são os dois extremos da nossa vida. Tem dia que você enfrenta o mundo e o inferno inteiro. Mas tem dia que você não quer sair do teu quarto. É ou não é? É, né?
Tem dia que se o diabo aparecer na tua frente, ele sai correndo, porque você está fervoroso. Mas tem dia que você fica com medo dele. E Jesus disse que nós não precisamos temer. Nós não precisamos ter medo do diabo. Jesus derrotou ele já por nós. Então aprenda a ser como o camelo. A conseguir vencer nos dois extremos. O dia que você está bem, que você está forte, que você está assim, cheio do Espírito, que você está fervoroso na fé, glória a Deus. Mas não pense que isso é por você, por força própria, não é. É porque o Espírito Santo nos ajuda. Mas o dia que você, porque vai acontecer, acontece com todos, de repente o dia que você estiver assim, não sei nem por que nasci. Tem gente que diz isso. Lembre nesse dia que você tem que vencer esse dia também. O camelo vence tanto o calor do dia quanto o frio da noite. E ele não morre por causa disso. Um camelo vive aproximadamente 50 anos. Para ele é um bom tempo, né? Muitos anos. Mas nós muitas vezes nos acovardamos naquele dia mau e desistimos da nossa fé. Não podemos desistir de Jesus. Por isso daí eu te pergunto de novo, Jesus já nasceu no teu coração? Porque se ele já nasceu, você vai ter condições de vencer o dia que você está bem, mas vai ter condição também de levantar da tua cama e enfrentar os problemas que você diz, hoje eu não queria sair de casa. Mas tem que sair, tem que vencer, tem que fazer. Então quem é que vai dar a solução para nós nisso? Jesus. Por isso ele nasceu. Jesus não nasceu só para ser contado uma história bonita. Ele nasceu para nos salvar. Então lembre disso. Natal não é Papai Noel. Natal é ver se Jesus está vivo aí dentro de você. Porque às vezes você pode dizer, não, eu já conheço a história, eu sei que Papai Noel é idolatria, eu sei de tudo isso, não faço mais isso. Tá, mas mesmo sabendo de tudo isso, às vezes você age como no dia frio, gelado da noite do deserto. Você sabe que Jesus veio para te dar vitória, mas você diz, eu não presto mesmo. Não presto. Por que será que Deus permite que eu estou aqui? Ele permite que nós estejamos aqui, porque Ele quer ver a nossa vitória. Então não se entregue mais para o frio da tua fé. E o Senhor Deus, Ele cuida de nós de uma forma tão especial, irmãos. Que veja só, quando o povo de Israel estava no deserto, e você conhece essa história, eu não preciso estar falando, mas vou lembrá-los. Durante o dia que eles estavam, o tempo que eles estavam no deserto, durante o dia era um calorão tremendo. Como é ainda no deserto. Mas o que Deus fazia para proteger eles? Colocava uma nuvem que fazia sombra para proteger do calor. Então, Deus faz isso por nós. E à noite, que era muito frio, o que Deus fez? Mandava uma coluna de fogo para aquecê-los, para que eles pudessem passar a noite sem morrer de frio. Então, estando num dia de vitória ou num dia de fracasso, você deve lembrar que sempre o Senhor vai estar no comando da tua vida. Amém? Não esqueça disso. Não esqueça. O diabo vai fazer de tudo para você esquecer disso. Ele vai dizer, Deus não te ama. Olha o tanto de problema que você enfrenta. Olha o tanto de dificuldade. Aquilo que o Felipe falou antes aqui. Você está sozinho, não tem ninguém para te ajudar, não está sozinho não. Jesus está do teu lado. Então nós não estamos sozinhos. Estamos no deserto, estamos no mundo. Tem noite escura, tem noite gelada, tem calor pegando fogo durante o dia. Mas o Senhor nos protege. Amém?
Então o camelo tem essa qualidade. Ele suporta os dois extremos. E o Senhor nos dá força para suportarmos também. Tanto na alegria como na dor, o Senhor nos protege. Outro detalhe. Ai, desculpe, eu não li o versículo que fala sobre isso. Eu sempre gosto de ler o versículo para comprovar o que eu estou falando. Tiago capítulo 1, versículo do 6 ao 8. Tiago 1, do 6 ao 8. Peça, porém, com fé, não duvidando. Pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, que é sublevada e agitada pelo vento. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. Homem vacilante que é inconstante em todos os seus caminhos. Então o que é que significa isso? Que aquela pessoa que um dia está firme com Jesus, mas no outro já está dizendo, será que adianta eu servir ao Senhor? É isso ali que Jesus está falando. Desculpe, o apóstolo está falando, usado pelo Espírito Santo. É uma pessoa vacilante, é uma pessoa inconstante, é igual à onda do mar. Vai e vem, vai e vem. Então nunca está firme. Nós não podemos ser assim. Nós temos que ser firmes com o Senhor, na dor e na alegria. Amém? Agora sim, então, a outra dificuldade do camelo, dificuldade não, qualidade. Qualidade do camelo. A pata dele, né, ou seja, o pé dele, a sua pata é grande e chata. E conforme ele vai caminhando na areia quente, a pata dele, então, quando ele encosta assim, ó, ela meio que se alarga. Para quê? Para que não machuque. Então ela é larga, grande, pesada, mas ele pisa e ela meio que dá uma aumentadinha assim para que não machuque o pé. Então é para proteção do pé, da pata do camelo. Pastor, o que é que isso tem a ver comigo? Porque às vezes nós nos machucamos no dia a dia, né? Conforme o lugar que a gente pisa, e esse lugar que a gente pisa, eu estou falando as tuas atitudes, conforme as coisas que a gente faz, às vezes a gente se machuca. Às vezes você se machuca e machuca alguém. Então nós temos que aprender a ter esse movimento que a pata do camelo tem quando pisa na areia, que está ali quente, que machuca, que dói. Nós temos que aprender a não ser cristãos dodói, não ser meninos na fé. Como assim cristãos dodói? Hoje em dia nós estamos vivendo uma geração que qualquer coisa a pessoa se ofende. Concordam comigo? Né? Qualquer coisinha, ai, não vou mais na igreja. A pastora passou por mim na rua, não me cumprimentou. Olha lá o fulano de tal, ó, não me disse nada. Ei, você não tem que olhar para mim, nem para o pastor, nem para o irmão. Você tem que olhar para Jesus. É para Jesus. E quando nós olhamos para Jesus, então nós não nos machucamos. Aí nós fazemos como essa pata do camelo, que pode pisar na areia que está fervendo, mas não vai doer. Porque ela tem uma qualidade que ela se movimenta. É uma elasticidade. É essa palavra que eu estava procurando. É uma elasticidade. Quando ele pisa, ela meio que fica um aumento, assim, uma coisa que disfarça a dor. Então, quantas são as vezes que você fica dodói, que você fica, acho que não vou mais servir a Jesus, parece que ninguém gosta de mim. Irmãos, o apóstolo Paulo falou que nós não podemos ser como meninos na fé,
que nós não podemos viver só de leite, que nós temos que comer comida sólida. Então a nossa fé em Jesus deve ser aquela que vai ter dia que vai te machucar. E que você vai ter que aprender a conviver com essa dor. Que você vai ter que aprender a ter esse movimento ali da pata do camelo para que você diga não. Seja o que for, eu continuo a minha caminhada. A areia está fervendo, mas eu vou continuar com Jesus. Então é mais um exemplo para nós aqui que o camelo nos dá. Ele não machuca a pata dele. E nós também não podemos nos machucar com coisinhas que o inimigo coloca na nossa vida para tentar tirar a nossa fé. Então, de novo eu digo, se você olha para Jesus, você não vai se machucar, porque ele não decepciona ninguém. Quem falar que Jesus já decepcionou, está mentindo. Porque Jesus nunca decepcionou ninguém. Tudo que ele faz é para o nosso bem, mesmo que ele nos corrija duramente. Mas é para o nosso bem. Então ele não decepciona ninguém. Então aprenda a ter esse, vamos dizer assim, esse molejo de levar a tua fé no sentido de, está doendo, mas os meus olhos estão em Jesus. Nunca tire os teus olhos de Jesus. Se você colocar os teus olhos no irmão da igreja, se você colocar os teus olhos no pastor, na pastora, no diácono, seja lá em quem for, você vai acabar se desviando. Porque eles são pessoas iguais a você, com erros e acertos. Mas Jesus não tem erro, Jesus tem só acerto. Amém? Então seja assim, fique firme e aprenda a viver, mesmo na dor. Efésios 4:14. Para que não mais sejamos meninos inconstantes, levados ao redor por todo vento de doutrina, pela fraudulência dos homens, pela astúcia tendente à maquinação do erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Amém? Olhe para Jesus. Não se machuque. As pessoas vão te machucar, mas Jesus te cura. Então olhe só para Jesus. Outra coisa, e essa aqui eu considero assim muito importante. Tem várias, mas não vou falar de todas, tá, irmãos? Não vai dar tempo. Mas essa aqui eu preciso falar ainda. O camelo dorme e descansa de joelho. Sabia disso? Não sei se apareceu algum aqui que ele está de joelho. Apareceu algum, Felipe, aqui? Ali embaixo tinha um de joelho. Ali, ó. O camelo, quando descansa, irmãos, ou quando dorme, ele não deita assim como os outros animais. Ele fica de joelho e dorme ou descansa. Então, olhe só. Ele descansa de joelhos. Você, quem sabe, diga assim, não suporto mais, as dificuldades estão grandes. Quero descansar. Quero sair um pouco, vou sair da igreja, vou ver coisa diferente, vou conhecer pessoas diferentes. Sou humano, preciso descansar. Se você quer descansar, sabe como que tem que ser o teu descanso? E o meu descanso também? De joelho dobrado. É de joelho. Nós não podemos deixar de orar, seja na alegria ou seja na dificuldade. Então você quer descansar? Se ajoelhe. Você quer descansar? Você quer dormir? Se ajoelhe. Ah, pastor, eu tenho que começar a dormir de joelho agora. Não estou falando no físico.
Estou falando no espiritual. Mas a pior coisa que tem é um cristão que não se ajoelha mais para orar. Muitos não se ajoelham mais. Tem uma frase que é bem conhecida nas igrejas, que muitos pastores usam, né, esse exemplo, e cabe bem aqui. Tem gente que, ao invés de orar, de se ajoelhar para orar antes de dormir, fala assim para o Senhor, escreve tudo o que ele quer num papelzinho, coloca na parede e diz, ó Senhor, está tudo ali o que eu quero. E dorme. Quer dizer, não se dá nem ao trabalho de se ajoelhar para orar antes de dormir. Os cristãos ou os crentes de hoje não se ajoelham mais. Pensam que podem vencer tudo no grito? Não. A única maneira de vencer é joelho no chão. Você tem dobrado os teus joelhos? Você tem orado? Não estou dizendo para você ficar de joelho 24 horas por dia. Mas no teu espírito você tem que estar sempre ajoelhado diante do Senhor. E quando você tiver na tua casa oportunidade de oração, dobre os teus joelhos em sinal de humildade diante do Senhor. Dobrar os joelhos. O camelo é esse animal tão grandão e tão forte, porque ele é forte. Ele podia muito bem deitar, descansado, porque ninguém ia atacar ele, ele é grande. Mas ele dorme assim, ó. Se for preciso, no mesmo momento, ele fica de pé para se defender. E nós temos dobrado os nossos joelhos? Quantas vezes nesse ano que está quase acabando, você deixou de dobrar os teus joelhos e ficou só na palavra, em nome de Jesus eu vou vencer, está repreendido no nome de Jesus, está amarrado no nome de Jesus. Isso aí não resolve nada, irmãos, não é palavra mágica. O que vale é a tua oração, é o teu joelho dobrado, a tua oração. Hoje em dia é muito fácil dizer assim, vai dar tudo certo em nome de Jesus. Vai dar tudo certo se você temer a Jesus, senão não vai. Não adianta querer colocar frases na Bíblia. O que está na Bíblia não se muda. E nós temos que dobrar os nossos joelhos. O apóstolo Tiago, meio-irmão de Jesus, né? Porque ele era filho só de Maria e José, mas Jesus era filho então só de Maria e não de José. Então esse Tiago, que foi o que escreveu a epístola de Tiago, ele era meio-irmão de Jesus. Irmão, porque ele era filho de Maria. E Jesus também filho de Maria, então eles eram irmãos. E esse Tiago, então, ele só se converteu depois que ele viu Jesus ressuscitado. Quando Jesus pregava a palavra e andava ainda aqui no mundo, o Tiago não cria nele. Depois que ele viu Jesus, que Jesus ressuscitou, ele se converteu verdadeiramente. E foi um líder da igreja primitiva, fiel a Deus de uma maneira tão grande, que a história nos conta que ele tinha joelhos de camelo. Ai, pastora, como assim? Ele orava tanto, ele ficava tanto tempo de joelho orando, que os joelhos dele se tornaram iguais aos joelhos dos camelos, que é grosso, aquela coisa grossa, grande. Eu não estou dizendo para você ter um joelho assim, mas eu estou dizendo para você ter pelo menos uma marquinha no joelho, que você dobre o teu joelho e vá orar. Isso não é só para você, é para mim também. Dobre o joelho, irmão. Estou cansado. Descanse de joelho. Ah, não dá. Dá. Jesus podia ter dito muito bem isso quando ele estava na cruz. Ah, não dá para eu morrer por vocês. Estou sentindo dor,
Vou pedir para o Pai me tirar daqui, me levar para a glória. Mas não, ele suportou e suportou calado. E agora nós não podemos nem dobrar os joelhos. Hoje em dia a igreja não é mais conhecida como lugar de oração. Na sua grande maioria, não digo que todos. Mas é conhecida como um clube social. Aí eu vou lá na igreja porque eu gosto de conviver com as pessoas, eu gosto de ouvir o que a Bíblia fala, mas só ouve e nunca muda. Então muitas são as pessoas que saem de casa só por obrigação para vir na igreja para cumprir uma religiosidade, mas nunca se converteram. Jesus nunca nasceu no coração dessa pessoa. Então aquela pessoa que já deixou Jesus nascer e que deixa Jesus nascer todos os dias no seu coração, ela vai ter pelo menos uma marquinha no joelho. Pode não ter os joelhos do camelo, mas ela descansa de joelho. Ficou entendido isso, irmãos? Descanse de joelho. E deixe Jesus nascer todos os dias na tua vida. Não é só no Natal. Ai, pastor, hoje é Natal, você tinha de estar falando coisas aí agradáveis. Toda a palavra de Deus é agradável, ela nos corrige para o nosso bem. Então descanse de joelho. Esse ano que vai começar, irmãos, daqui uma semana, né? Daqui uma semana vamos estar aí já no ano novo. Se prepare para dobrar bastante teu joelho. Porque a situação não vai ser moleza, não. A situação não vai ser fácil. E aquele que não estiver descansando de joelho, não vai aguentar. Aquele que não estiver se enchendo da água viva, que é Jesus, não vai aguentar. Então, busque mais ao Senhor. Ah, pastora, por que você diz isso? Não sou eu que digo, é a Bíblia. Final dos tempos, nós estamos... Jesus está voltando, pode ser esse ano ainda, que maravilha se fosse. Sempre quando eu falo isso, alguns me criticam e dizem assim, a pastora parece que não gosta de viver, porque já quer que o arrebatamento aconteça. Claro que eu queria que acontecesse agora. Porque eu leio a Bíblia e sei de todas as coisas difíceis que estão para vir. E eu não quero passar por essas coisas difíceis, então eu quero que Jesus venha já. Ah, se você quer ficar para passar trabalho, aí é diferente, aí é a tua escolha. Eu não quero. Então se prepare para esse ano. Na virada do ano, eu acho que eu nem vou ter oportunidade de falar com vocês no culto. Mas, então eu já digo agora. Em todo 2023, descanse de joelho. Quero descansar, pastora? Pois então dobre o joelho. Quero orar, pastora? Dobre o joelho. Quero cantar, pastora? Dobre o joelho. Estou triste, pastora? Dobre o joelho. Estou feliz, pastora? Dobre o joelho. Mas não é apenas um símbolo, irmãos. Não basta você só se ajoelhar. Tem que se ajoelhar aqui também. Reconhecer que sem Deus nós não somos nada. Amém? Dobre o joelho. Em 1 Pedro 5,7, agora nem precisa pôr, já vou terminar. Fala que nós temos que orar em todo o tempo. Entregar a nossa ansiedade para o Senhor. Entregue tudo para Jesus. Se você entregar, Ele vai te sustentar. Então que nesse ano, tem muitas outras coisas aqui que eu teria que falar, mas não vai dar tempo. Uma das coisas que eu vou falar rapidamente então é que o camelo é chamado de servo. E nós somos chamados para ser servos. Para que você nasceu? Para que eu nasci? Para servir. Tanto a Deus como ao meu próximo. Mas o que acontece hoje muito com as pessoas é que elas estão tendo a síndrome de Deus.
Sabe o que é ter síndrome de Deus? Todo mundo tem que fazer o que eu quero. Todo mundo tem que me tratar como eu quero. Todo mundo tem que fazer a minha vontade. Isso é síndrome de Deus, quer dizer, está querendo se colocar no lugar de Deus. Se olha no espelho e diz, quão grande és tu. Nós não viemos para ser servidos. Nós viemos para servir. Então aprenda a servir. Aprenda a ser obediente a Deus, a servir a Deus e a servir o teu próximo. Você não está aqui para ser mimado. Você está aqui primeiro para sofrer por Jesus, porque tem sofrimento, mas no final nós vamos ter a vitória. Uma frase que eu gosto e que essa semana, quinta-feira à tarde ainda nós estávamos ali com o Gui, no culto da tarde, ele ainda me mostrou essa frase que eu gosto bastante, que eu já usei aqui em outras pregações. Como é que você pode ter certeza, pastora, que nós vamos ter vitória? Porque eu já li a última folha desse livro aqui, ó. E na última folha desse livro, diz que o diabo vai ser lançado no lago de fogo, para nunca mais incomodar ninguém. E Jesus vai nos dar a vitória, porque Ele já conquistou a vitória. Amém? Então lembre disso. Aqui nós temos que descansar de joelhos, mas na eternidade nós vamos sorrir para todo sempre. Então deixe Jesus nascer no teu coração todos os dias. Não é só hoje, meu irmão. Por favor, entenda isso. Natal, nascimento de Jesus. Todos os dias. Mas não é aquela frase bobinha que vem nos cumprimentos, nos votos de Natal. Não, é realidade. Você tem que deixar Jesus nascer. Porque se Ele não nascer todos os dias no teu coração, você não vai estar vivo. O que é que Jesus disse para Nicodemos? Tem que nascer de novo. Se Jesus não nascer em nós, nós não podemos nascer de novo. Amém? Então assim, ó, Feliz Natal, que Deus te abençoe e que Jesus esteja hoje e todos os dias bem vivo no teu coração. Você foi abençoado com essa palavra?